Olá, bom dia. Eu sou Bruno Rafael e nesse canal a gente fala de livros. Eu vim nesse vídeo falar sobre as minhas leituras do ano que eu fiz até agora, de janeiro até abril, até o finalzinho de abril, né? A primeira leitura que eu fiz foi essa aqui, ó, A Ilha do Tesouro. É uma leitura bem gostosa, gente. Ela sempre está referenciada nos clássicos de leitura para jovens, infanto-juvenil ali, entre 9 até 12 anos, mas é leitura para todo mundo, gente. Os clássicos de antigamente, eles eram leitura muito gostosa, todo mundo lia. E hoje em dia, aqui no Brasil principalmente, é até difícil crianças de 9 a 12 anos terem isso aqui como leitura, a não ser que elas tenham já uma vida de leitura desde de muito cedo, a partir o meu filho aqui em casa, por exemplo, ele lê desde os 6 anos. Então, ele leu isso aqui com 9 anos, 8 anos, se eu não me engano. Ele gostou do livro. Eu, quando ele fizer 12 anos, eu vou propor ele uma releitura para ele ter uma visão maior, né? A visão dele, inclusive a nossa mesmo, de 3 em 3 anos, para gente que tem um costume mais assíduo de ler, pelo menos eu leio em volta de 12 a 15, 17 livros por ano. Então ali você pega uma bagagemzinha cultural, principalmente se você lê clássicos, maior. Então, algumas leituras que você possa ter uma certa dificuldade, no, com 3 anos você lendo bons livros, você, quando retorna aquela leitura que você teve alguma dificuldade, você acha ela um pouco mais palatável. Então, do que se trata o livro? Se trata de um menino que morava com seus pais num hotelzinho na beira do mar, ali no século finalzinho do século XVII, início do século XVIII, finalzinho do século XVIII, início do século XIX ali, uma pousada. Aí lá vem um velho homem, se hospeda lá, aí ele se auto-intitula pirata, que era pirata disso, e faz um monte de coisa, e aí o menino se envolve com ele, faz amizade com ele, aí do nada vai aparecendo uns companheiros desses homens, aí eles se desentendem. Eu sei que do mais tardar esses piratas acabam um morrendo do coração, outro morre atropelado, que é um pirata cego. Aí uns amigos da família dele lá, um médico e um lorde lá, um governador, eu não me lembro bem que eu li. Esse aqui foi o primeiro livro que eu li no ano, foi em janeiro. A seguir, eles acham nos pertences do pirata que morreu do coração lá, que era o que estava hospedado, um mapa, um mapa do tesouro. Aí eles decidem ir atrás desse mapa. Eles fazem uma comitiva, o Lorde lá, o senhor lá da província deles, faz, arrumam um navio, eles arrumam um negócio e tal. E lá eles têm o cozinheiro lá, conhece o Lorde lá, e ele monta ele fala que já foi cozinheiro de outros navios e tudo, assim, durante muito tempo. Aí ele propõe que ele vá atrás dos marúdios que vão compor o navio, né? Aí eles embarcam nessa aventura, lá na frente o menino descobre na conversa deles lá que aquele pessoal que o cozinheiro arrumou era tudo pirata e o cozinheiro também era pirata. E ele inclusive era imediato de um pirata muito famoso, do qual alguns deles faziam parte desse bando. E lá acontece meio monte de peripécia, esses piratas querendo matar eles tentando se livrar desses piratas. Quando eles chegam na ilha já tá uma bagaceira. Aí tem um monte de desenrolar, eles começam. Uns vai para um lado, outros vai para o outro. Eles fazem duas facções, eles começam a se matar uns aos outros. O pessoal que tá com o menino lá, o Lorde, o médico e o garoto, e alguns tripulantes, contra a maioria, que era só de pirata. Eu sei que vai se desenrolando, aí você acompanha como é que anda de desenrolar. Esse personagem, que é o cozinheiro, ele é um personagem extremamente interessante, cara. Ele é mau, ele é pirata, né? Porque piratas eles viviam de matar e saquear, né? Saquear, matava as pessoas e mais tarde o que mais pode fazer de ruim um ser humano com outro.
Só que ele tem alguns princípios interessantes. Ele, assim, ele é um cara que sempre vai fazer um esquema para se tentar se dar bem. Não é gente boa ele não. Mas ele tem alguns princípios interessantes. Inclusive teve uma adaptação da Disney desse livro, Planeta do Tesouro. Como se passasse num futuro bem distante, assim, e aí as navegações não eram pelo mar, era de planeta em planeta. E o personagem que a Disney desenvolveu para ser o cozinheiro ficou até bonzinho também. Assim, é meio estranho, assim, eles se beberam todinho disso aqui, só que fizeram lá as peripécias que a Disney faz para destruir uma obra lá. Mas ficou até legalzinho, assim. Então, essa foi a minha primeira leitura. Essa edição aqui saiu pela Autêntica. Autêntica tem vários clássicos, gente. Assim, eu tô querendo comprar alguns outros deles, porque eu gostei desse clássico Autêntica. Ele sempre vem com esse linha de clássicos dele, sempre vem com algum marca-textozinho enfeitado. A tradução eu gostei, apesar de não ser perito em tradução, muito pelo contrário. Eles vêm com algumas ilustrações de época. Essa é uma ilustração bem bonita mesmo desse livro. Cada capítulo também tem uma ilustraçãozinha. Eu gosto quando tem quando ele faz um mínimo de trabalho por um clássico, que nem esse aqui. A Autêntica ela faz esses trabalhos, por isso que eu quero alguns clássicos da Autêntica que eu ainda não tenho, e talvez algum também que eu já tenha, porque eles prezam muito, eles pegam o texto original, eles não fazem alteração de coisa assim para se adaptar ao gosto atual, para não ofender ninguém e tal. Eles pegam a base de antigamente mesmo, assim. Eles sempre falam, ó, isso aqui é de acordo com o pensamento da época. Mas eu gostei muito, 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 muito desse livro. Vou comprar mais alguns trabalhos da Autêntica, dos clássicos dela, que é muito, muito bom. Super recomendado, viu? Super recomendado. Tanto o livro quanto o material da Autêntica. Aí o segundo livro que eu li, que na verdade foi uma releitura, foi O Despertar da Senhorita Prim. Eu já tinha falado dele num outro vídeo aqui. Mas para quem não viu, a história se passa de uma moça que ela também tinha gabaritada, trabalhava no escritório para um homem, só que ela não se sentia, sabe, conectada com o nosso mundo atual. Achava o nosso mundo atual esteticamente feio e também perdeu a beleza clássica. Aí ela vê no jornal um anúncio que o cara pediu a bibliotecária para cuidar de um cavaleiro, seus livros e numa casa que tinha que não se importasse se tivesse criança e cachorro na casa. Aí ela vai atrás, ela acha interessante, aí se passa numa vila na Espanha. A história é atualizada, né? Atualizada não, ela é contemporânea nossa. Ela vai e lá ela conhece esse homem que é bem peculiar e ela conhece os filhos, não são filhos do homem, são sobrinhos, os pais dessas crianças morreram e aí ele tomou para si os cuidados e a educação dessas crianças. E ele dá uma educação clássica que deixa ela encabulada, porque ela tem uma formação clássica altamente gabaritada, só que a educação clássica que ele passa para as crianças é muito elevada e ela acha um absurdo. Ela, nossa, isso aqui é muito elevado para essas crianças entenderem. Tá? Só que ela vai conhecendo e vai entendendo. Assim, a vila toda lá que ela conhece, todos eles fazem esse tipo de educação com as crianças lá. A vila se chama Santo Irineu. E ela fica encabulada com esse pessoal, como é que eles conseguem fazer isso e tudo, porque você pega grandes clássicos assim, Eneida, Ilíada, Odisseia, Jane Austen, Louisa May Alcott, são grandes clássicos que essas crianças estudam e pega, para quem não conhece, tem um tipo de educação clássica que reinava na Idade Média, era chamada de trivium. Tinha o trivium e o quadrivium. Aí eles pegam basicamente esse tipo de educação para ensinar as crianças.
Aí ela vai se desenrolando na história, ela conhecendo e tal, aí lá do meio pro fim, eu não posso contar muito, senão eu estrago o livro. O livro é bom, eu também gostei. Não, como eu disse no outro livro, não é um clássico, é contemporâneo, não existe clássico contemporâneo, quem falar isso aí tá retardado na cabeça. Não existe contemporâneo clássico. Existem contemporâneos que têm potencialidade de se tornarem clássicos daqui 40, 50 anos. Como, por exemplo, um, que eu tenho quase certeza que vai se tornar um clássico é Harry Potter. Harry Potter vai se tornar clássico. Não porque tenha, nossa, esse aqui é uma história maravilhosa, é porque o sucesso dele é tamanho, é tão grande, tão poderoso que ele destrói as barreiras do tempo. Então, dos nossos contemporâneos que talvez venha se tornar um clássico, o Harry Potter é um dos mais cotados. Ele tem grande força. Talvez também o outro de fantasia, do R.R. Martin, o Crônicas do Gelo e Fogo, também tem potencialidade de se tornar um clássico. Esse eu estou pegando na parte da fantasia, né? Eu não tenho muito conhecimento dos livros contemporâneos. Minha estrada mais é pelos clássicos, porque eu já tenho 45 anos, então eu estou indo atrás dos clássicos para eu ter mais uma ideia da base que fundamentou a nossa sociedade ocidental. Aí, depois desses, ali em fevereiro, eu li O Mercador de Veneza, de William Shakespeare. Foi meu primeiro livro que eu li de William Shakespeare, gente. E eu gostei, foi uma grata surpresa, porque a história se passa de um rapaz que quer cortejar uma moça ali em 1500 para 1600. A história se passa, gente. O Mercador de Veneza se passa na Veneza, Itália. Na época não existia Itália, gente. Aquelas partes região da Itália era toda de cidades e estados. Veneza era uma dessas cidades e estados. A Itália só foi se tornar um país ali no século XIX para o século XX. Aí esse mercador de Veneza, ele tinha um amigo que queria cortejar uma moça. Aí o que esse mercador de Veneza faz? Cara, pega um dinheiro bom, vai lá, corteja a moça lá, tal, que ela tá atrás de um pretendente, o pai dela morreu e ela vai se casar e você tem que ir lá, que o pessoal tá todo mundo lá, tinha até príncipes lá de outros países lá querendo cortejar a moça. Aí tá bom. Ele, cara, mas eu não tenho dinheiro. Ele era de família nobre, só que a família nobre já decadente. Mas esse amigo dele tinha dinheiro, só que esse é o mercador de Veneza, o amigo dele. O mercador de Veneza, que era o amigo dele, eu não me lembro se era Antônio, alguma coisa assim, aí ele, cara, eu tenho muito dinheiro, só que tá nos meus navios estão todos no comércio aí no mar, então quando eles voltarem que eu vou ter dinheiro. Mas tem um judeu ali que ele empresta dinheiro, então a gente vai pegar dinheiro com esse judeu, e esse dinheiro desse judeu lá eu pego com juros e tal, e vou lá, e te empresto e tu corteja a moça lá. Ele, não, show, beleza. Aí o cara vai lá no judeu, o judeu odeia o mercador de Veneza, eu acho que o nome do judeu é Shylock. Aí esse Shylock, que é o judeu, odeia o mercador de Veneza, por quê? Porque esse mercador de Veneza, que é Antônio, ele emprestava dinheiro para os amigos dele sem juros. Aí o judeu, o Shylock, a vida dele era emprestar dinheiro com juros, né? Era assim como que ele ganha dinheiro. Aí ele, puxa, aquele fala da mãe lá, só empresta dinheiro sem juros, ainda fica me queimando para os outros lá, falando que eu sou avarento, que eu fico ganhando em cima do juro do meus empréstimos e tal, sendo que é honesto o que eu faço, eu não faço nada contra a lei e tal. E esse cara fica me queimando pros caras lá. Aí quando ele vai pedir o dinheiro pro judeu, o judeu fala, ah, fera da mãe, agora eu te peguei. Aí ele falou, não, te empresto o judeu, eu te empresto o dinheiro sim, de boa. Aí ele falou, não, e os juros? Aí, não, juro pra você, rapaz, você é, cara, gente boa, não vou te cobrar juros não. Mas eu quero de você 1 libra de carne. Gente, 1 libra de carne, eu não tenho certeza que é um tipo de medida, né? E eu não conheço esse tipo de medida. Mas pelo a forma como eles falam, a retirada dessa libra de carne dele, das costas dele, ia matar ele. Só que aí o Antônio falou, rapaz, esse judeu é maluco, mas meus barcos vão retornar e eu vou... E vai dar tudo certo e eu vou pagar esse judeu maluco. Aí fica acertado, ele empresta lá 3.000
contos de não sei o que, a moeda lá da época, de 1500, 1600. Aí tá bom, ele pega e tal, aí dá o dinheiro lá pro amigo dele, o Antônio dá o dinheiro pro amigo dele. Eu nem me lembro o nome do amigo dele. Ele empresta lá pro amigo dele, aí o amigo dele corteja a moça, dá certo e tal, ele se resolve lá, com tudo. Só que aí o que acontece? Os navios do Mercador de Veneza dá BO e aparentemente a notícia que chega para ele é que os navios se acabaram em tempestades no oceano, no mar. Aí todos eles se acabaram e ele tá quebrado, tá rodado. E agora tem que. O judeu entrou na justiça para que ele pague a dívida dele de acordo com o que foi escrito lá, assim, dando a libra de carne, assim. É uma base também, gente, esse negócio, para quem já leu ou assistiu o Alto da Compadecida, ele bebe daqui, do Mercador de Veneza. O menino lá, para cortejar a filha do fazendeiro lá, ele assinou um documento falando que se ele não pagasse lá um dinheiro que ele pegou lá com o homem lá, ele tinha que dar uma tira de couro das costas. Aí ele bebeu daqui, do William Shakespeare. E William Shakespeare, por sua vez, bebeu de uma história também da Itália que ele leu. Também, que pegava... Então, quando o pessoal fala, Ariano Suassuna copiou de William Shakespeare. O William Shakespeare também copiou essa história, copiou, entre aspas, também de uma outra história que ele leu. Aí vai desenrolando a história toda, aí você vai para você descobrir, você vai ter que ler aqui o que acontece no final. Como é que eles conseguem se safar desse judeu, Shylock. É muito, muito boa a história, gostei. Só que, gente, as histórias de William Shakespeare, elas não eram propriamente histórias assim, eram história feita para teatro, que nem que você pega aqui, ó. Cena 4, aí ele descreve a cena. Entram Gratiano, Salarino e Mascarados. Aí Gratiano, aí vem falando Gratiano, aí vem a voz de Gratiano, aí Salarino, né, a voz de Salarino, aí Gratiano, vem descrevendo o que cada um fala na cena e cada capítulo lá, eles chamam de cena e vai... Shylock, Jéssica. Gente, para quem não sabe, Jéssica, até onde eu sei, era uma palavra que não existia, um nome que não existia. O pessoal especula que o William Shakespeare criou esse nome Jéssica. A Jéssica é a filha do Shylock. Aí acontece lá algumas coisas lá. Essa Jéssica, ela rouba o pai para casar com um homem foge, para casar com um amigo lá do Antônio. Acho que é Lorenzo, o cara que ela foi casar. A história é maravilhosa, gente. Foi meu primeiro contato com William Shakespeare. E emendando aqui, esse mês eu vou ler o famigerado Hamlet. Essa edição do Mercador de Veneza é uma edição da Martine Claret. Martine Claret, ela tem uns trabalhos magníficos, ó. Capa dura, folha de guarda. O papel é de altíssima qualidade, ó. É uma gramatura muito gostosa. E o tamanho da fonte, apesar de estar quase cego, foi confortável de ler. Aí nessa mesma editora eu comprei o Hamlet também. Capa dura. Todo o esmero que a Martine Claret tem. Eu só senti falta, mas como é histórias muito antigas ali, de 1500 para 1600, tinha que, na minha opinião, né, tinha que ter mais notas de rodapé, porque tem muita coisa que é de outra época. Se você pega ali um livro do século XIX, você já vê muita coisa que precisa de notas de rodapé. E esse aqui, que é mais antigo, tinha que ter um pouquinho de roda de rodapé. Era bom se a Martine Claret, quando fosse refazer fazer reimpressões desse material, botar mais notas de rodapé. Eu sinto falta. Quando eu pego um clássico, eu quero absorver o máximo dele. Então tem expressões aqui que devem, ó, essa expressão era utilizada para isso, na forma disso. Porque tem palavras que se perdem com o tempo. Aí, esse aqui é a minha leitura desse mês que eu estou fazendo aqui. Aí, logo após o Mercador de Veneza, eu
li Felicidade Conjugal, do Lev Tolstói. Alguns livros vêm Liev Tolstói, outros vêm Lev Tolstói. Acho que depende um pouco da tradução. Felicidade Conjugal, ele conta a história de uma moça que perde os pais. Já começa assim, após o velório, né? Ela perdeu a mãe, o pai, aí eles têm uma fazenda lá no interior da Rússia, do século XIX. E lá vem um amigo da família lá, a moça tem uns 17 anos, 16, 17 anos, aí esse amigo da família tem uns 39, aí ele ajuda lá a desenrolar os papéis e tudo, assim, para ver como é que tá a vida deles lá, se vai ficar confortável e tal. Ele sei que ajuda a desenrolar essas coisas, porque ela tá abatida, abalada tal, e, e ela tem uma irmã mais nova do que ela. Aí sei que ele ajuda bastante lá. Aí ele vai indo, visitando para ver como é que eles estão, tudo, aí eles acabam criando um laço e acabam casando. O primeiro ano do casamento é maravilhoso e tal. Só que aí ela começa a se abater e tal. Aí ele fala, você não quer ir lá pra São Petersburgo e tal, vai ter uma vida mais. Ser muito jovem. Isso aqui vai indo. E eles acabam se distanciando quando eles vão para a cidade. Tanto que mais para frente ela vai morar eles vão para a Europa, aí ele fica num país e ela fica em outro e tal, e ela vai tendo a vida de bibelô, indo para lá e para cá e tal. E esse aqui, com o tempo, ele vai mostrando como o casamento ele passa por algumas fases. Tem aquela primeira fase de muito açucarado do casamento, aí depois vem uma fase assim, um pouco de distanciamento, e depois vem a fase do amadurecimento, que o casal ele não é só um paixão, não é só contato físico e tal, tem cumplicidade, tem companheirismo. Ah, eu tiro aqui por mim e minha esposa, nós, minha melhor amiga, e se eu fosse abrir um negócio, seria minha sócia, seria minha esposa, porque a gente, se desde o problema é que ninguém explica pra gente, o casamento, gente, ele, pra mim que sou católico, ele é mais do que você viver junto com a pessoa. A gente se une realmente une em carne. E se você não entende isso do início, você tem muita gente que vira inimigo do seu cônjuge dentro de casa. E só o amadurecimento faz você ter uma noção do que é um casamento de verdade, gente. Então, eu sempre tento, meus filhos agora, meu filho mais velho está agora, está começando a sair da fase de infância para entrar na fase de adolescência, eu sempre falo para ele, meu filho, casamento, se for encontrar a pessoa, tem que se achar, você tem que ensinar um pouquinho os caminhos da pedra. O meu pai não ensinou isso, minha mãe não ensinou isso, então é importante. O casamento, gente, é o passo mais importante da vida de uma pessoa. Hoje você lê esse livro, você vê que muita gente dá esse passo assim, pensando, não sei, as pessoas já pensam casar e falam, se não dá certo, separo. Gente, para nós que somos católicos, por exemplo, aqui, o casamento não tem volta. É só um. Para nós que somos católicos. Se você pensa diferente, acho bom você nem casar. Porque é, é muito, muito importante o casamento. Eu gostei, o final também eu achei maravilhoso desse aqui. Foi o dos livros que eu li, foi o que teve o melhor final. Ah, sim, a editora. A editora é a editora 34. Todo mundo fala, gente, vai comprar um clássico, compra da editora 34. Eu acho que só tem uns 3 da editora 34, porque eu não gosto do acabamento da editora 34. Não, sim, o acabamento. Assim, as folhas são boas, são de gramatura boa. Quando eu compro um clássico, eu quero. O mínimo que eu quero de um clássico, ó, é capa dura, com um tratamento, com esse possível fitilho, tudo. Eu comprei dela porque acho que só achei dele, dessa Felicidade Conjugal, da editora 34. Mas a tradução é muito boa, a tradução é do Boris, com esse sobrenome esquisito, horroroso, que eu não falo. E aí ainda aparece espelhado para vocês aí que você não vai entender.
Boris Schneiderman. Deve ser um sobrenome alemão, ou sobrenome desgraçado. A tradução dele é muito boa, muito fluida. Tem traduções que são muito, muito gostosas de ler. Mas tem, quando é russo, eu prefiro as traduções que são, alguns acham truncadas, mas eu prefiro as do... Como é que é o nome do homem, Jesus? Deixa eu ver aqui. Oleg Almeida. Prefiro as traduções do Oleg Almeida, porque apesar de alguns acharem meio truncada, ele opta por fazer traduções que seguem o estilo do autor. Então você vai, se você que pega um livro do... Você vai pegar um livro ali do Dostoiévski e um livro do Tolstói, você consegue distinguir o estilo de cada um dos autores com o Oleg Almeida, porque ele vai pegar o estilo do Dostoiévski é completamente diferente do estilo do Lev Tolstói, mas você não vai distinguir esse estilo se você pegar uma tradução por exemplo, a tradução do Boris Schneider. É bem difícil você ver esse estilo diferente dele. O Oleg Almeida, ele pega o estilo do autor e a forma como o autor escreve lá na época e transcreve nos livros dele, nas traduções dele. Você consegue ver bem quando você pega um Dostoiévski e um livro Tolstói traduzido pelo Oleg Almeida. Por outros tradutores você não consegue, porque os tradutores ele mastiga para ficar mais palatável a nossa leitura. Mas a tradução é boa, é gostosa, da edição da Editora 34, e a gramatura também, das páginas, o tamanho das letras, espaçamentos, é tudo bem gostosinho de ler. É bom também. Só que eu dou preferência num clássico para um clássico com capa dura. Eu não vou atrás de um clássico que não tenha um mínimo de qualidade gráfica também para ficar... O que a gente que gosta de livro, gente, acontece o seguinte, principalmente para quem gosta de negócio, a gente quer uns clássicos, capa dura, com fitilho, com ilustração, se possível, que fique bem, que a gente não gosta só de ter o livro, a gente gosta de ter o livro lá bonitinho e bonito na nossa coleção. Você pode ver que os meus livros sempre dou preferência para os meus clássicos, ó, em capa dura. Quando é contemporâneo, eu não sou chato não. Que nem aqui, ó. Lá em cima ali eu tenho uns livros do R.R. Martin, As Crônicas de Gelo e Fogo, também em capa mole. E os livros do Dan Brown, que eu lia antes ali de eu voltar a ler, eu lia só esse tipo de literatura assim, contemporânea. Bem raro, mas lia. Depois desses livros, ali já em final de março para abril, eu li este livro que eu já tinha na minha estante, já fazia uns quase 3 anos. Eu sempre postergava, assim, porque eu não conhecia o autor, né, o Ivan Turgenev, e o tradutor também é muito, muito bom também desse livro, assim, é o Rubens Figueiredo. O Rubens Figueiredo, ele já é conhecido por fazer uma tradução dos russos bem palatável também. Então eu tinha vontade de ler o Ivan Turgenev pelo Oleg Almeida, para eu ver como é que era o estilo do autor, Ivan Turgenev. Aí Pais e Filhos, o que se passa Pais e Filhos? Ele começa com dois personagens voltando do estudo na faculdade, que é o Bazarov e o Arkady. O Arkady é filho do cara que está esperando eles na estação lá. Que, gente, nome russo é difícil. É o Pietro Nikolai, alguma coisa assim, o pai do Bazarov. Do Bazarov não, desculpa, do Arkady, pai do Arkady. Arkady Nikolaevich. Então é o Nikolai o nome dele, porque os russos você tem o nome do seu pai, que é chamado de patromínio. Então, Arkady Nikolaevich. Então ele é filho do Nikolai. O pai do Nikolai, que é o pai do Arkady Nikolaevich,
tá esperando eles na estação. E lá ele conhece esse amigo do filho dele, o Bazarov. O Bazarov é um niilista, e o filho dele também está se tornando niilista e tal. Os niilistas são aquelas pessoas que estudam o mundo muito, só que para eles o mundo tá ruim, então eles não fazem nada nem para melhorar, nem para ajudar o mundo. Então eles optam por não fazer nada. Aí, só que são extremamente inteligentes. Principalmente esse movimento que teve dos nihilistas na Rússia, ele foi muito forte. Acho que praticamente todos os livros do Dostoiévski tem um nihilista. No, 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 no Crime e Castigo, o personagem principal é um nihilista. No Homem do Subsolo, ele é um nihilista, bem acentuado. No Irmãos Karamazov, um dos irmãos é nihilista também. E assim por diante. Sempre tem, nos Demônios, a maioria é nihilista, revolucionário. Então, os nihilistas tiveram um papel muito importante, fundamental, principalmente na Rússia do século XIX. Aí o que se passa? Aí eles têm um monte de conflito entre os jovens que chegam da faculdade, cheios dessas ideias novas, e o, o pai do Arcade. Gente, esses nomes são terríveis. O pai do Arcade tem um irmão que é chamado, acho que é Nicolau, o irmão dele. Não, é Pavel. Pavel. É o tio do Arcade, Pavel. Aí eles têm um pouco de conflito, principalmente entre o tio dele, o Pavel, e o Bazarov. Tá? Tem um conflito forte entre eles. Por causa do conflito, o Pavel, irmão do Nikolai, ele representa a aristocracia da época, assim, a forma como ele se veste, como ele fala, como ele coisa. E o Bazarov representa a nova era desses jovens que estão saindo da faculdade, cheio de ideias revolucionárias. O choque cultural entre as duas gerações é muito forte entre eles. Os nihilistas, eles não acreditam na arte, não acreditam na arte nem da escrita, nem na arte da pintura, nem da arte da música, nem nada. E o pai do Arkady, o Nikolai, ele fica, poxa, tá, essas ideias são novas e tudo, eu entendo que a nova geração é que vai assumir o negócio, mas como é que você vai viver sem a poesia? A poesia é importante, a música é importante, a pintura, as pinturas são maravilhosas, são importantes também, tal. Então tem um monte de ideia que contrapõe e fazem. Depois desse livro eu fiquei pensando assim no ápice desses nihilistas. Teve ali no início do século XIX a Semana da Arte Moderna aqui no Brasil, principalmente, tem que inventaram novas formas de se escrever livros, novas formas de arte, de pintura, de música, assim. Eu detesto, gente. A arte moderna, para mim, é o que há de pior no mundo. É horroroso. Eu sou fã da estética. Se a estética não for uma estética bonita, não for uma estética agradável, para mim, eu nem consumo. Eu não consumo nem livro, nem pintura e nem música. Para mim, a estética, ela tem que ser palatável para que eu consiga sentir na minha alma e no meu coração a arte, seja ela escrita, seja ela pintura ou seja ela música. Então você vai vendo que o Bazarov, ele não acredita no amor, não acredita na coisa, só que ele sai depois de passar uma temporada na casa do pai do Arkady, que é o Nikolai. Eles vão para um povoadozinho ali, mais ou menos 70, 50 quilômetros lá, e lá eles conhecem uma senhora que é exuberante, assim, de beleza, de forma, e no seu tato, extremamente inteligente. A mulher é incrível, assim, ela era viúva de um senhor.
Tanto o Arcade quanto o Bazarov ficam extremamente encantados, só que o Bazarov, por ser niilista, ele não quer demonstrar isso, né? E o Arcade fica obcecado por ela. Meu Deus, existe uma mulher dessa no mundo? Como é que existe um trem desse? Aí sei que eles acabam indo para casa dessa mulher. Ela convida eles, não, se vocês quiserem, vão lá em casa, tá? Aí eles passam mais ou menos 15 dias lá, tá? Aí o Bazaro fica ensandecido por essa mulher, acaba se declarando por ela e ela fala, ô bicho. Aí sei que eles vão embora, aí vão pra casa dos pais do Bazarov dessa vez. Aí lá eles conhecem, tá? Aí vai indo. Gente, o livro até agora é o melhor livro que eu li esse ano. Eu sempre posterguei, sempre torci o nariz para esse livro, porque você vê pais e filhos, você fala, poxa, que será passa aí, pai e filho, né? Mas é um delicioso conflito de gerações, gente. Você que tem filho, principalmente os que estão entrando na adolescência, dá uma lidinha, porque amplia muito assim a sua visão de como os jovens, a gente já tem 40 anos principalmente, a gente é de uma outra geração. Esses jovens que estão entrando de 20 anos ali, eles estão embebidos de outra cultura, gente, que não foi a que formou a gente. É bom, é gostoso para você entender como é que se dá esse conflito de geração e também para desviar de algumas coisas que possa separar vocês dos seus filhos ou evitar algumas bobagens que acabam afastando os pais e filhos dentro de casa e até mesmo na rua. Tem muito jovem, assim, na empresa mesmo, no lugar onde trabalho, a gente chama eles de 30 metros. A gente sempre fala, os 30 meses, tô maluco hoje, os 30 meses não sei o quê. Os 30 meses eles não gostam de trabalhar em sala iluminada, eles gostam, não sei, viraram vampiro? Vocês 30 meses viraram vampiro? Que porra é essa? A sala tem que estar escura, aí dá um conflito desgraçado lá dentro da sala, porque eu gosto de claridade. E os 30 meses gostam de ficar no escuro. Eu, cacete, bicho, é foda. Aí, desculpa o palavreado, pessoal. Aí, tá bom. É o melhor livro do ano para mim até agora, desses livros que eu li. E também li agora no finalzinho de abril esse livrinho me esqueci de falar, né, gente? Aqui é a Companhia das Letras. Aqui, ó. Companhia das Letras. Top o livro, maravilhoso. Capa dura, perfeito, com costurinha aqui, todo gostosinho, bicho. Como um clássico deve ser, gente. A folha de guarda aqui. Tem alguns rascunhos do Turgenev aqui, ó, escrito. Dá pra ver direitinho? Delicioso. Só faltou uma única coisinha aqui. Eu tenho que usar um marcador de texto porque não tenho meu fitilho. Meu fitilho. Companhia da Letra. Quando fizer um livro assim, põe o fitilho para ele ficar 100%, 120%. Mas a diagramação é perfeita. Apesar de estar classe cego, deu para ler tranquilinho. Espaçamento das letras, tudo. As margens. Perfeito, perfeito. O livro é uma delícia, delícia. E eu adorei a tradução do Rubens Figueiredo. Gostei demais da tradução dele. Mas queria conhecer também a forma como o Ivan Turgenev escreve através do Oleg Almeida. Delícia, gostei demais desse livro. Melhor livro do ano até agora. E li agora, no final do mês, do nosso ícone da literatura, que é o Machado de Assis. Li esse livro, que são duas novelas do Machado de Assis, que é o Casa Velha e o Alienista. Eu entendi porque que eles botaram o Casa Velha e o Alienista junto, porque ambos têm duas propriedades que são praticamente personagens da história. Aqui no Casa Velha a gente tem um padre que a história se passa ali logo após o início do segundo reinado do Império do Brasil. Enquanto estava
o Dom Pedro II ainda era criança e estava tendo um regente no lugar dele. E o padre, ele lê uma história do Primeiro Império que um outro padre fez e acha ridícula. Ele, poxa, porcaria isso aqui. Vou fazer uma também, só para destruir essa aqui, porque essa aqui ficou podre. Aí ele resolve, né, ir atrás dos documentos históricos e tal. Aí tem... Ele conversa lá com um padre superior dele lá, né? Ele fala, cara, tem um pessoal ali que mora naquela casarão antigo, que a mulher é esposa de um dos ministros do Dom Pedro I. Então ele tem muito documento lá, a biblioteca dele é muito farta, é maravilhosa a biblioteca do cara lá. Tu vai lá, conversa com a dona, eu vou falar com eles, que eu dou missa lá na casa dela. Os casarões antigamente no Império do Brasil ali, eles tinham uma igreja dentro da casa lá, ou colada ou anexada à propriedade. Aí era o caso dessa casa velha aqui. Aí eu sempre dou missa lá aos domingos, então você pode ir lá, tá? Eu vou conversar com ela e você vai lá. E ele, tá bom, eu vou. Aí, lá ele vai, começa a ler, ele acha a biblioteca maravilhosa. Aí o filho da dona da casa lá, ele fica auxiliando o padre enquanto ele tá lá pesquisando os documentos e tudo lá. E lá ele conhece uma agregada da família lá. E ele fala, poxa, essa menina, ele se encanta com a menina, né? Ele, poxa, rapaz, se eu não fosse padre eu investia. Aí, mas ele se encanta de um modo por ela, que ela fala, poxa, essa menina precisa casar, ela tem que ter um negócio. Só que aí ele percebe que a menina gosta do filho da dona da casa. E parece que é recíproco. Só que a dona da casa não quer que ele se relacione. A dona da casa gosta da menina, mas gosta assim, ó, longe do meu filho. Aí, inclusive, ela participou até da educação da menina lá, que era de uns agregados, filha de uns agregados da casa. Aí ela pegou carinho pela menina e ajudou a terminar de criar a menina e dando educação também para ela. Aí, só que ela não quer que a menina se relacione com o filho dela. E aí ela pede o padre, a dona da casa lá, pede, ô padre, você podia ir para a Europa com meu filho e tal, leva meu filho para a Europa com o senhor, tal. O senhor disse que vai viajar, que ele fala para ela, né, que vai para a Europa fazer um estudo lá. Aí fala, leva meu filho lá com você, cara, quando você for, tal. Aí ele fala, moço, mas por que é? Ela não quer falar pro cara, mas ele já pegou no ar que ela não quer que ninguém se relacione. Aí ele fala, isso aqui ele vai desenrolar, ele se mete na confusão dessa família, entre a mãe e filho e essa menina. E aí ele fala, cara, como é que faz, irmão? Esse povo me botou no meio de um trem aqui. Aí ele tenta ajudar e sempre dá um monte de coisa errada, assim. Ele fica no final e fala, poxa, eu entrei numa enrascada. Aí tá bom. Aí pra você ver o final, você tem que ver isso aqui, cara. Porque eu gostei demais dessa história. Eu não conhecia o Casa Velha. Aí o alienista, gente. O alienista, pra mim, o nome tinha que ser Casa Verde, que é como eles chamam o manicômio, que eu chamo de manicômio. Lá eles falam outro nome, eu vou chamar de manicômio pra você saber de que a gente tá falando em si. O manicômio que eles chamam lá de Casa Verde. Aí o nome do alienista, cara, tinha que ser Casa Verde, porque daria mais certo do que o alienista. O personagem principal é o alienista, mas assim como o personagem principal do outro livro é o padre lá. Só que ia ficar muito legal se fosse o Casa Velha e o Casa Verde. Assim, as duas novelinhas assim. O alienista, gente, para quem não sabe, é a história de um cara que era muito inteligente, estudou na Europa, aí veio para cá para estudar a mente das pessoas. Aí ele consegue um apoio lá da Câmara da cidadezinha lá deles. Aí eles ajudam ele a abrir esse manicômio lá, né? Só que o cara começa a achar todo pretexto para botar a gente lá. Qualquer coisinha assim que ele achasse suspeita, ele botava a gente lá. E a história vai se passando, botando bem muito de gente lá. Quando dá fé, um quarto da cidade está dentro dessa Casa Verde. E no final ele fala, não, bicho, parece que quem tá maluco é eu. Só que a base é essa, gente. Aí você pega uma das vezes que ele pega lá pra botar um cara lá, que era um cara que tinha grana lá. Aí o cara faz a casa mais bonita da cidade. A casa é tão bonita que aí, todas as manhãs o dono da casa ele vai pro jardim
ficar olhando de fora a casa, contemplando a casa. Poxa, essa casa aí, sou foda, botei uma casa linda aqui no trem, todo mundo fica invejando. Aí no finalzinho da tarde, ali das 5 até escurecer, ele ficava lá na janela, lá no meio da casa, lá em cima, se ostentando lá assim, para todo mundo visse que ele era o dono da casa lá e tal. Aí o cara fala, bicho, esse cara tá doido, vou botar ele dentro desse manicômio. Ele pega e bota o cara dentro do manicômio. Aí um outro cara que emprestava dinheiro para todo mundo, tinha ganho herança, aí emprestando dinheiro para todo mundo sem juros, até ficar pobre macaco. O cara falou, esse cara só pode ser doido, emprestar dinheiro dentro do manicômio. Aí chegou uma tia do cara falando, moço, esse cara não é doido não, isso aí foi uma macumba que fizeram pra esse cara, um trabalho aí, e ele ficou desse jeito, emprestando dinheiro até se acabar, que na macumba o cara dizia que ele ia acabar com todo o dinheiro dele, aí ele pensa, bicho, a tia desse cara também é maluco, vou colocar dentro do manicômio, aí botou também, toda coisinha assim, ele achava de pretexto botar dentro do manicômio, ele botou até a mulher dele dentro do manicômio. Ele sai botando todo mundo, sabe? Botou o presidente da Câmara dentro do manicômio, botou um cara que tomou o poder lá dentro do manicômio. Moço, é, é, é engraçado pra caramba a história. Assim, eu devia ter lido antes. Não passaram isso aqui pra mim, pra eu ler. Não passaram tanto livro pesado quando eu era adolescente quando eu era adolescente na escola pra ler do Machado de Assis. Podiam ter passado esse aqui, que esse aqui pelo menos é engraçado. Os outros foi terrível de ler, porque Machado de Assis não é para qualquer um, nem para adulto, imagina para adolescente. Gente, o vídeo ficou enorme, mas vai ser desse jeito mesmo que eu vou mandar, que eu não vou fazer outro vídeo não. Quem tiver coragem de assistir até o final, assista, porque foram essas as leituras que eu fiz. Acho que eu me estendi demais, gente, continuo me estendendo. Então, beijo no coração, tchau, até mais.